Chega mais Nação na manhã desta terça-feira, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. O Mengão venceu a última partida contra o Grêmio e agora começa a preparação para a partida desta quarta-feira contra o Juventude. O Flamengo nesse momento está na liderança do Campeonato Brasileiro e vamos aqui analisar os comentários do programa da ESPN Brasil. Tem também o Galvão Bueno, juntamente com o Neto, falando aí sobre o Flamengo, né, sobre a mudança, a evolução que aconteceu com a chegada do técnico Felipe Luiz, e o Vene Casagrande falando sobre possíveis novos reforços no Flamengo. Vamos aqui analisar tudo isso. Chega aqui daquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Maranhão, Piauí, Sergipe, Alagoas, Tocantins, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. Coloca aí o seu estado, a sua cidade, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. Deixa os créditos ao canal do Vene Casagrande, ESPN Brasil, Band, link na descrição como créditos. Bora pras últimas notícias do Flamengo. Voltamos para falar mais do Brasileirão. Olha o líder aí, conhecido líder. O Flamengo, depois de perder pro Central Córdoba na Libertadores, foi a Porto Alegre, venceu o Grêmio, se recuperou. Tá empolgando a torcida, em especial esse cara aqui, o artilheiro Arrascaeta. A camisa agora é a 10, mas o arranque pelo meio e a finalização ou drible no goleiro contra o Grêmio parecem de um 9. Arrascaeta tem misturado as funções de arco e flecha no Brasileiro. Em 3 rodadas, assumiu a artilharia do campeonato ao lado do vascaíno Verratti, com 3 gols. Algo inédito na carreira. São 5 já marcados na temporada, metade de todo o ano passado. O auge do lado goleador de Arrascaeta foi em 2019, um ano dourado para os rubro-negros. Foram 18 gols em 52 jogos. Ficou atrás apenas de Bruno Henrique e Gabigol, mas aí foi dirigido por um mister, Jorge Jesus. Agora, o seu sucessor, um novo mister, é Felipe Luiz, que conhece muito bem o novo camisa 10 do Flamengo. São desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial. Ele é diferente. Ele faz a diferença. E eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que escolheu, um jogador desse nível, escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito, tá? E vão viver momentos ruins e vão ver cobranças, mas esse Arrascaeta aí são poucos os que pisaram aqui no Brasil, são poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz. Contra o Vitória, outro golaço típico de atacante com um biquinho à la Romário. Com Felipe Luiz, Arrascaeta se aproxima do gol, acompanha Bruno Henrique à frente e tenta conciliar tudo com a parte física. Na reta final de 2024, jogou no sacrifício com uma lesão no joelho. Ainda assim, fez gol na decisão da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Após cirurgia nas férias, ele voltou aos poucos, de camisa nova. Em 2022, segundo o melhor ano como artilheiro, foram 12 bolas na rede. E como em 2019, Flamengo campeão da Libertadores, a esperança aumenta com o uruguaio de novo em alta e com faro afiado. Muito bem, esse é o Arrascaeta, também conhecido como Arrasca. Excelente jogador, né? A gente até dispensa mais comentários, mas tem essa fase artilheiro, né? Isso é muito legal. E até de biquinho, então um jogador fundamental. O Flamengo mostra credenciais para conquistar o título depois dessas 3 partidas, sendo já ansioso, né? Como você começou no nosso programa falando. E por outro lado, o Grêmio, que apresentou o lateral esquerdo Marlon, que veio do Cruzeiro, disse que é gremista desde sempre. Quinteiros ameaçado. São os dois lados da moeda. Felipe Luiz voltou com prestígio, se é que perdeu com a Libertadores, e o Quinteiros ameaçado. Bom, eu acho que o Flamengo já era credenciado antes de começar o campeonato, né? Até pelo elenco que tem. O Arrascaeta começou a temporada, inclusive,
sendo um cara de rotação, o Felipe Luiz até poupando ele em alguns jogos, tendo esse revezamento ali com os jogadores de meio campo, né, dando mais oportunidade, inclusive, até para o De La Cruz jogar um pouco mais à frente. Então, eu acho que ele chega nesse momento da temporada mais inteiro também para jogar o que a gente já conhece dele. Né? Foi bem contra o Vitória, foi decisivo contra o Vitória. O Flamengo vem de 2 jogos consecutivos como visitante e 2 vitórias. E vencer em estádios bem complicados, né? Vencer no Barradão e vencer na Arena do Grêmio. Então, acho que o Arrascaeta está encontrando a sua melhor versão na posição em que ele gosta de jogar, e tem esse adicional mesmo, Edu, que você falou, fazendo mais gols, entrando na área, sendo frio, né, nas finalizações, sendo um cara que não é só o cara do último passe, é o cara da definição. Até porque o Pedro tá voltando, né, tá aos poucos aí sendo uma opção para o Felipe Luiz. E nesse início de temporada, ele tem jogado com um atacante mais móvel, né? Um jogador de maior movimentação, então permite que o cara que vem de trás, normalmente o Arrascaeta joga por dentro, ou então saindo da ponta para dentro, entre na área para finalizar. Então acho que a melhor versão dele está começando a se encontrar no Flamengo. Não é um time, a verdade, o Flamengo tem um elenco que é diferente de todos os... O único que pode se comparar ao Flamengo é o Palmeiras. Por isso que eles daquele do novo, Paulinho, né? Que tá vindo, que entrou contra o Corinthians. Você tem Vitor Roque, você tem Facundo, você tem o Rafael Veiga, que infelizmente machucou luxação no ombro. O Palmeiras, mas o Flamengo ele sobra em termos da condição tática do Felipe Luiz, que é um menino que está aí... Qualidade técnica. A qualidade técnica, a armação tática. E o Luxemburgo já disse isso também em relação ao Felipe Luiz. Acho que sobra. O Grêmio está muito abaixo daquilo que se espera do Palmeiras, daquilo que tem do Flamengo, daquilo que tem do Internacional de Porto Alegre. Então, o Flamengo nada de braçada. E tem outra, Neto. Tá chegando o Pedro. O Pedro tá voltando. Você imagina o Pedro vai começar a jogar como titular. Ontem... Sabe quem é o artilheiro, o maior artilheiro do novo Maracanã? O Pedro. Ontem... Com 11 gols no Fluminense e sei lá quantos, tem 92 gols, sei lá quantos no Flamengo. Só para ter noção do elenco, o Michael saiu e entrou Cebolinha. Esse elenco do Flamengo. E eu gosto muito do Felipe Luiz como treinador. Eu gosto das entrevistas, eu gosto da visão que ele tem de futebol, eu gosto de como ele prepara o time dele. Eu acho que ele... Cara, ele é um dos treinadores mais força no futuro do futebol brasileiro, na minha visão. Talvez seja isso que a gente precisa para ter uma Copa do Mundo legal. Mas é muito início de carreira para ele, é meio difícil ele pegar a seleção brasileira. Tem o sonho dele, que ele me disse, é dirigir um clube na Europa. Ele tem a tal da orelhuda na cabeça dele, que é a taça da Champions. Que ele foi 2 vezes para a final. A primeira vez contra o Real Madrid, 47 do segundo tempo, eles estavam ganhando de 1-0. O Sérgio Ramos meteu um gol de cabeça. Eles fizeram assim, o Real Madrid meteu 3 lá. Você estava fazendo jogo comigo. Meteu 3 na prorrogação e depois a segunda vez foi no 2015, né? Então ele tem um pouco de sonho. Sabe, colaborando com o que o Caso falou, e o Vanderlei, Neto também, lógico, né, sobre o Flamengo, a diferença é o seguinte: o banco de reserva é para ser solução e não a continuidade do problema. É isso. Se um jogador não está bem naquela partida, o outro tem que entrar e ser superior. Senão, o que ele está fazendo no banco? Para entrar e não fazer nada também? Então eu entendo o banco como um auxílio para o treinador. Aquele lá está meio cansado, esse vai entrar descansado, vai jogar mais do que aquele. É isso que acontece no Flamengo. Você citou os 2 homens de esquerda, o ponto esquerda. Ali você não sabe quem você vai escalar. Então você está descansado que aquilo vai dar certo. Agora, a coisa mais importante para um banco, eu acho que é um grande goleiro também no banco. Por quê? Porque é o homem de confiança, é o homem de alimentação da tática para a sua defesa. Os gols estão passando aí. E um comando total. Eu acho que o goleiro também tinha que ser assim, tão bom quanto o seu titular. Leão, antes do programa eu estava falando Casagrande sobre Palmeiras e Flamengo, e essa história de elenco. A gente olha para o Flamengo, você só pensa do meio para frente. Você esquece que talvez tenha a melhor defesa. Os 2 zagueiros, os 2 melhores zagueiros do futebol brasileiro. Tem 2 laterais ótimos, tem 2 laterais ótimos. O Flamengo, você está falando? E o Palmeiras também. O Palmeiras também. A gente estava falando sobre... É que a gente, óbvio, você olha lá para frente, é Arrascaeta, é Nico, é não sei o quê, é Pedro. A gente só pensa, pô, que time para frente. Mas não estão aí à toa, não.
sem lembrar da defesa. São 2 grandes goleiros. Dois grandes goleiros, duas grandes defesas. Faz e muita o mais diferença. importante que precisa saber, esses jogadores de trás, que sabem que eles são mais do que importantes para dar condição aos outros, porque todo mundo fala, aquele é estrela. Coadjuvante, eu sempre falo, bom coadjuvante ganha Oscar também. Então, nós precisamos de ter bons coadjuvantes. Um coordenador do meio, canhoto, é importante. O Neto aí foi um coordenador enjoado, sempre com uma coisinha no tornozelo esquerdo e tal, mas canhoto é diferente. Chato pra caramba. Tem que elogiar o canhoto é diferente. Não, Gerson, além do que vocês estão falando, eu posso acrescentar que, para nós técnicos, né, nós ficamos sem o Pedro, o Gabigol foi pro Santos, o Pedro ficou lesionado, e quem jogou de centroavante foi o Bruno Henrique. Que joga, hein? E nós ficamos quem? Não, porque eu sou flamenguista. Não, foi só um registro. Foi só um registro. Eu sou flamenguista, cara. Nós somos flamenguistas, cara. Falei, não, porque... Essa foi boa, né? Sai rápido, né, Gão? Você falou que o Gabigol foi pro Santos, é o Cruzeiro, né? Cruzeiro. O Gabigol tava no banco ontem, cara. Até deixou no banco. E o Pedro, aí o Bruno Henrique... Além do Flamengo ter um elenco forte, isso pertence a treinador. Elenco versátil. Porque ele não só tem o time... mais o banco forte e tem a versatilidade dos jogadores que jogam mais. O Gersinho joga das 3 posições do meio campo. Ele começou como meia esquerda no Fluminense. Sim. Jogando no Fluminense. E hoje está jogando como volante pelo lado direito. Então você vê que ele tem a versatilidade. O Flamengo tem uma vantagem sobre as outras equipes, é que ele não enfraquece o time de um jogo para o outro com a perda de jogador. Mesmo que você perca um número grande de jogadores, porque a versatilidade faz com que eles se completem. Eu acho o Gerson o melhor jogador brasileiro na atualidade. Eu não vejo nenhum jogador que tenha tantas qualidades assim como o meio-campo. Ele tem visão de jogo, ele dá dinâmica na partida, ele é aquele cara que dá um ritmo, dá dinâmica, enfia uma bola, volta para receber. Eu acho que ele fantástico. Parece que ele está mais calmo agora, né? Parece que ele está um pouco mais calmo, né? Você porque falou toda hora uma coisa importante. Já vou trocar essas coisas de Grêmio e Flamengo para Palmeiras e Corinthians. Vamos lá. Você falou uma coisa importante. Jogador de meio campo. O Gerson e o Clodoaldo não eram volantes, eram jogadores de meio campo. Fazia o time jogar. Jogador de meio campo tem que fazer o time. Quando eu botei o Rincon de volante, porque o volante não é volante. Volante é jogador de meio campo. Ele tem que fazer o time jogar. Vamos respeitar o velho Zagallo, porque naquela seleção de 70, ele inventou o futebol que foi se jogar 40 anos depois. Joga hoje. Quando ele coloca todo mundo, que ele traz o Piazza pra zaga, tira o Marco Antônio que apoiava para botar o Everaldo, para ficar com os 3. Nunca acho que eu ouvi falar que quando o Brasil saía eram 3 zagueiros. Para quê? Para o Carlos Alberto Torres ir embora. E o Messi surgiu em 70 com o Tostão jogando na posição que o Messi foi fantástico ali. Gente, vamos lá, vamos fez o Rivelino marcar, pô. Como é que é? Ele fez o Rivelino marcar, pô. Fingir que marcava. Mas jogou do lado esquerdo. Não, ele mesmo fala. Até eu tive. Mas quem era o grande marcador ali? Os outros é que tinham que marcar o time do Brasil, cara. Para mim, a grande mudança dele foi que o que o Messi faz hoje, ele fez em 70 com o Tostão. Jogando de atacante com quem era um atacante. Ele fez com ele, Zagallo. É isso que eu ia falar. Ele criou o terceiro homem de meio campo para lhe dar liberdade para o Nilton Santos. Ele na cabeça dele jogando. Vamos falar agora de campo e bola. Cebolinha diz que o Flamengo subestimou Central Córdoba e elogia a resposta rápida contra o Grêmio. O Cebolinha disse depois da vitória contra o Grêmio: é virar a página, né? Era outra competição, óbvio, não queríamos perder em casa. Creio que em algum momento do jogo a gente pode ter subestimado o adversário, o que é normal, mas infelizmente aconteceu. Procuramos focar nesse jogo, a gente comenta dentro do grupo que a próxima partida é sempre a mais importante. O professor procurou deixar todo mundo apto para quem fosse iniciar e quem precisasse entrar estivessem prontos. O jogo de hoje foi assim, disse aí o Cebolinha, que inclusive precisa voltar a jogar bola, né? Caiu de rendimento o Cebolinha. Por falar em voltar a jogar, o Michael também precisa voltar a jogar. E o Michael, ele saiu do jogo contra o Grêmio com um problema ali, foi uma leve torção no tornozelo, a priori, não preocupa para o jogo de quarta, para pegar o Juventude. Ele foi reavaliado nessa segunda-feira pelo Departamento Médico do Flamengo, então, por enquanto, não é desfalque para o jogo de quarta-feira, não. Inclusive, o Departamento de Comunicação divulgou a agenda
do Flamengo nessa semana, que na quarta pega o Juventude e no sábado o Vasco. Treino segunda já aconteceu 11 horas da manhã, terça-feira 3h30 da tarde treino, quarta jogo 9h30 contra o Juventude, quinta 3h30 o treino, sexta treino 9h30 da manhã, sábado 6h30 jogo contra o Vasco no Maracanã, domingo tem treino, tá? Não é domingo de folga, domingo de Páscoa, vai folga, chocolate não, vai ter treino, 9h30 da manhã. Eles botaram domingo 2 vezes aqui. E na segunda, treino 3 horas e depois voo, tá? Do Flamengo. Vai viajar para o jogo contra a LDU, galera. Então, essa é a programação do Flamengo para essa semana. Vamos falar agora do jogador colombiano que está na mira do Flamengo. Marino Inestrosa está sendo observado pelo Flamengo, segundo o jornalista Mauro César. O jogador tem 22 anos, ele pertence atualmente ao Atlético Nacional e está numa lista aí, pelo que eu confirmei lá no Flamengo, está numa lista sendo observado, uma lista extensa que tem muitos nomes. A pessoa até brincou, Vini, é uma lista que tem mais de 50 nomes. E, de fato, o Marino é um desses jogadores que está nessa lista. Para quem não conhece o Marino, galera, vamos lá. Tem 22 anos, como eu já mencionei, colombiano, tá? Meio atacante. Ele começou no América de Cali, da Colômbia, em 2019, tá? Ele começou lá no Sub-20. Foi emprestado ao Palmeiras, Sub-20. Jogou 11 partidas pelo Palmeiras e fez 1 gol lá no Palmeiras Sub-20. Depois foi para o Pachuca do México, passou pelo Columbus Crew dos Estados Unidos. Em 2024 chegou ao Atlético Nacional e lá até o momento ele tem 41 jogos, 7 gols e 7 assistências. Esses são os números aí desse meio atacante Marino Inestrosa, que está na mira do Flamengo, ou melhor, está numa listagem que o Flamengo estuda, que o Flamengo tem ali de scout de jogadores que interessam. Inclusive, o João Paulo Sampaio, que é coordenador da base do Palmeiras, que inclusive o Flamengo tentou trazer nesse começo de temporada a pedido do José Boto, ele já falou sobre o Marino Inestrosa, que é um atleta com desequilíbrio no mano a mano. É um jogador do drible, do improviso e tem muita força de arraste. Quando está no dia, é difícil pará-lo. Então, fica aí esses dados sobre o Marino Inestrosa. E, galera, o BAP foi homenageado hoje, aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu pegar aqui certinho. Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Batista, o BAP, homenageado com a medalha Pedro Ernesto, maior honraria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. A homenagem partiu do vereador Wagner Tavares. Fica aí o registro, tá bom? É isso aí, nação. E olha só, uma informação muito importante também é o seguinte, ó. O Flamengo e os representantes do Varela avançaram na renovação e já chegaram a um acordo quanto à base salarial e ao prazo do vínculo do jogador, que será até dezembro de 2027. A renovação com o Varela é um desejo do técnico Filipe Luís e também do departamento de futebol, que trata com o negócio como uma questão de tempo para que seja concluído, né? Então, o Varela ele vai ter o seu contrato renovado aí com o Flamengo, pedido do técnico Filipe Luís. E olha só, uma informação importante falando também sobre o Jorginho. O Jorginho irá desfalcar o Arsenal no confronto contra o Real Madrid, que acontece nesta quarta-feira pela Champions League. O meia caiu de mau jeito no jogo do sábado contra o Brentford e sentiu dores no tórax. O brasileiro naturalizado italiano, que está em negociações já avançadas com o Flamengo, passará por exames médicos para que possa avaliar essa possível, podemos dizer assim, lesão, né? Então, uma informação muito importante aí referente ao Jorginho, que está muito próximo de se tornar jogador do Flamengo, né? E agora vamos aqui analisar o seguinte, ó. A gente viu o Vene Casagrande falando sobre esse jogador, o Marino Inestrosa, do Atlético Nacional. O Flamengo conta com outros nomes, né? O departamento de scout do Flamengo está avaliando alguns nomes para que possam ser contratados, pensando em reforçar o elenco para o Super Mundial de Clubes, né? O Flamengo possui por volta, para você ter uma ideia, de 50 jogadores na mira, sendo eles
várias posições diferentes. Cara, uma informação importante, quer dizer, o Flamengo está fazendo uma lista imensa, relatórios, por isso podem se surgir nomes durante os próximos dias, vários nomes referente aí a negociações com o Flamengo, mas o Flamengo, claro, não vai contratar inúmeros jogadores, o Flamengo vai contratar uma peça ou outra fundamental, a gente sabe referente, por exemplo, um jogador substituto para o Arrascaeta, pode ser o jogador Jorginho, então quer dizer, vai chegar mais reforços, inclusive o Filipe Luís falou até mesmo na coletiva de imprensa que vão chegar alguns jogadores aí já no meio dessa janela de transferência, que vai ter uma janela de transferência especial para o Super Mundial de Clubes. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhando o Flamengo e vamos trazendo as melhores informações para vocês, tá bom? Um ótimo dia, nação, muito obrigado por vocês estarem aqui junto com a gente até o final do vídeo, não se esqueça de dar aquela moral deixando o seu like, se inscreva, ative o sino das notificações e assim que a gente tiver mais informações do Flamengo, vamos trazendo para vocês, tá bom? Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.